Ela abriu os olhos e sentiu que o corpo todo doía. Olhou para cima, viu o soro pendurado no tripé e um cano chegando até uma das mãos. Com muito esforço, levantou um pouco a cabeça, olhou para baixo e viu que os braços, pernas estavam engessados. Ela não teve nem tempo de saber o que aconteceu com ela quando recebeu uma notícia que ia transformar a vida dela para sempre. Chega mais que a história de hoje é daquelas de mexer com os nossos sentimentos, de fazer a gente pensar na vida. Mas antes de começar, eu quero comunicar que nós, aqui do História de Imigrante, e vocês que assistem e ouvem, claro, todos nós dessa comunidade que ama uma história, estamos participando de uma competição de melhor podcast pelo prêmio Estrela do Atlântico, em Portugal. Esse prêmio não tem um júri, ganha quem tiver votos online, quem tiver mais votos. A gente é um ratinho, posso dizer assim, um ratinho perto dos concorrentes. Mas eu acredito que tem chance, né? A gente tem que ser otimista. Bora votar? Eu vou deixar o link na descrição desse episódio e vou deixar um QR Code aqui também na tela. E putz, seria muito, muito, muito legal ter um reconhecimento desses. A votação segue até fevereiro, agora de 2026, mas não deixa para depois não, vota lá. E outra coisa, quem mora em Portugal e quiser participar da festa, o prêmio vai ser num teatro lindíssimo, festa com 750 pessoas. Quem puder ir, eu vou adorar conhecer pessoalmente. É isso, vota lá e depois volta aqui, porque lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Thalita. Essa história começa ali por volta de 2010. Thalita terminou a faculdade, conseguiu um emprego bacana, com salário legal, casou e depois de uns anos ela teve uma filha. Era tudo muito estável, aquela vida que muita gente quer, tranquila. Quero dizer, a vida da Thalita era redondinha. Thalita gostava bastante de correr. Em 2019, ela morava no interior de Minas e viajou para Belo Horizonte para participar da Volta Internacional da Pampulha. Foi ela, o marido e a filha no carro. Na volta para casa, quando eles estavam na estrada, veio um carro, até embarga minha voz aqui, na contramão e bateu de frente com o carro deles. Esse acidente foi um divisor de águas na vida da Thalita. Tudo mudou a partir daquele momento, daquela batida. Thalita acordou no hospital dias depois. Ela teve traumatismo craniano, hemorragia interna, fratura em várias partes do corpo, na coluna, nos braços, na perna. Ela estava totalmente dopada e entre um remédio e outro, ela recebeu a notícia. A filha, a Bia, de 7 anos, morreu no acidente. Thalita sentia tanta dor física que naquele momento ela não conseguia processar ainda a dor da perda. Bom, Thalita teve que fazer várias cirurgias, ficou 3 meses sem andar e totalmente dependente. Eu tinha acabado de participar, de correr numa maratona de 18 quilômetros e dias depois eu estava ali, totalmente dependente. Nem água ela conseguia tomar sozinha por causa do braço quebrado. 2 anos depois do acidente, Thalita e o marido se separaram. Difícil, né? Como é que lida com uma tragédia grande assim? Aí Thalita foi recomeçar a vida. Arrasada, destruída, machucada. Aliás, um machucado que parecia que nunca ia cicatrizar. E eu não tô falando aqui de físico, não. Esse eu acho que é mais fácil. Dá ponto, coloca gesso, toma um remédio, faz cirurgia. Mas e o machucado lá de dentro? O buraco que se abre no peito, como que cura? Nossa, dói aqui na minha alma só de imaginar uma coisa dessas. Não sei nem de perto o que a Thalita sentiu. Não consigo nem de longe ter uma noção do que é perder um filho. Thalita alugou uma casa, mobiliou. Ela tinha uma vida financeira legal, né? Então, felizmente, essa parte não virou um problema depois do divórcio. Eu vou ter que voltar aqui um pouquinho na história para explicar uma coisa. Antes do acidente, antes dessa tragédia acontecer, Thalita estava fazendo pós-graduação em Belo Horizonte e lá ficou amiga de uma menina, uma colega de sala dela. Essa colega é a Ana.
Não era uma amizade, era assim, companheira de sala de aula, de conversar coisas da profissão, esse tipo de relação. Só que aí veio o acidente e a Ana passou a visitar a Thalita no hospital. Ela foi super solidária, prestativa e acabou que elas ficaram amigas de verdade. A Ana acompanhou o processo do acidente, a recuperação, a perda da Thalita, o divórcio. Então quero dizer, ela sabia exatamente o tamanho do poço que a Thalita estava. Sabia que Thalita fazia terapia, ela sabia de tudo. E acho que ali na tentativa de ajudar a amiga, a Ana convidou a Thalita para viajar. Viajar para onde? Alemanha. E por que Alemanha? A Ana tem um irmão que mora na Alemanha há muitos anos. Esse irmão é o Marcos. O Marcos tinha acabado de se divorciar, estava recomeçando a vida. A Ana queria aproveitar essa fase do irmão e também tirar umas férias para passear. Ela perguntou então se tudo bem para o irmão dela de levar uma amiga na viagem. E tudo bem se essa amiga ficasse na casa dele. E Marcos topou. Ele não viu problema nisso. Thalita nunca tinha ouvido falar no cara. Ela nem conhecia a Ana tanto assim. Então, nem sabia desse irmão da amiga. Aí Ana, para não ficar uma situação desagradável, tipo assim, você tá lá na sua casa e vem alguém que você nunca viu se hospedar? Sei lá. A Ana achou melhor a Thalita e o Marcos se conhecerem antes. E passou o Instagram do Marcos para a Thalita e da Thalita para o Marcos. Ela achou que se a gente se conhecesse antes ia ser melhor, já que eu estava indo para ficar na casa dele. E o arranjo ali da Ana deu certo. Thalita e Marcos começaram a se falar pelo Instagram, depois passaram para o WhatsApp e ficaram amigos. Thalita no Brasil e Marcos na Alemanha. A viagem estava marcada, mas não era uma coisa assim muito certa ainda. Quer dizer, não tinham comprado a passagem. Enquanto essa viagem não acontecia, Thalita e Marcos foram se aproximando. Veio a pandemia, todo mundo em casa, os dois começaram a trabalhar em home office, e aí dava para conversar mais vezes no dia. Se aproximando é um jeito frio de falar que começou a rolar um negócio ali, um negocinho a mais, um sentimento a mais, como é que eu posso dizer? De querer estar perto, de querer conversar, de querer estar junto. Aí eles marcaram um date. Como assim, um date? Ele foi para o Brasil? Ela foi para a Alemanha? Eu perdi essa parte? Nada disso. Foi assim. Thalita colocou uma camisa com decote, uma mini saia, se maquiou, se produziu toda. Marcos colocou uma calça jeans mais arrumadinha, uma camisa, colocou assim com a manga dobradinha, uma vibe mais descontraída. O date era 9 horas da noite, no Brasil, e 2 horas da manhã para ele, na Europa. Era um date virtual. Não vou nem comentar que era 2 horas da manhã lá na Alemanha. Escuta essa. Os dois, cada um na sua casa, ligaram a mesma música, fizeram petiscos, pegaram um vinho e ficaram ali de papo. Nessa época, estava todo mundo isolado. Foi quando começou a falar de solidão. Todo mundo preocupado com essas consequências do isolamento, da pandemia. Mas a Thalita não, pelo contrário. Ela não se sentia sozinha. Ela me falou assim: minha família ficou preocupada, achando que eu estava com depressão, mas estava tão bom ficar em casa, porque eu e o Marcos ficávamos juntos o dia inteiro. Eu só queria ficar com ele. Louco isso, né? A pessoa entra na tua vida, nasce o sentimento, passam a viver praticamente juntos, sendo que nunca se viram pessoalmente. Se apaixonam sem nunca se tocar, sem sentir o cheiro, sem saber se o beijo é bom ou não. Não é louco? Pra Thalita também. Ela estava com 34 anos e teve que aprender a namorar desse jeito. Namorar? Exatamente. Do date, o lance ali evoluiu por um namoro virtual. Mas essa distância era por pouco tempo. Era só até a Thalita viajar para a Alemanha e eles se conheceram pessoalmente. Ou não. Ana, amiga da Thalita e irmã do Marcos, resolveu desistir da viagem. A ideia era as duas viajarem juntas, certo? Foi por isso que a Ana apresentou a Thalita para o Marcos. Mas agora, Ana resolveu que não ia mais viajar. Aí, Marcos chamou a Thalita para ir sozinha mesmo. Quer dizer, a Thalita ia para a Alemanha ficar na casa do irmão da amiga sem a amiga? Olhando por esse lado, era isso. Thalita comprou a passagem e partiu para lugar nenhum. Isso era novembro de 2020. O mundo estava naquela história de abre e fecha do Covid. Quando ela ia embarcar, fecharam. Bom,
Se Thalita não vai à Alemanha, Marcos vai ao Brasil. Como ele é residente nos 2 países, ele podia transitar ali sem impedimento. Já tinha uns meses que eles estavam juntos quando Marcos chegou no aeroporto no Brasil e, claro, Thalita foi lá buscar. Gente, eu me acabo com vídeos de reencontro em aeroporto, tipo programa Chegadas e Partidas, mas sem saber da história de ninguém. Eu fico ali igual uma louca, vendo o povo se abraçar, chorar, e eu chorando junto. Uma mistura de saudade, de drama, de alegria. Mais alguém? Mas aqui não era um reencontro. Era a primeira vez que os 2 se viam. Já imaginou o frio na barriga que os 2 não estavam? Thalita me falou assim: Quando ele chegou, ele me abraçou, foi como um encontro de almas. romântico isso, forte. Marcos conheceu a família da Thalita, isso foi em dezembro, então ele passou o Natal com ela. Era o segundo Natal sem a Bia, sem a filha dela, então ter ele ali perto foi um super presente e um conforto também, né? Mas sempre tenho mais. Mas Marcos não morava no Brasil. Estava tudo muito lindo, muito gostosinho, muito amor, mas existia uma barreira considerável ali entre os 2. Uma barreira de 10 mil quilômetros, uma barreira de controle da pandemia. Bom, Marcos voltou para a Europa e Thalita ficou. Uns meses depois, em maio, ia ser aniversário dele e Thalita colocou na cabeça que ela tinha que fazer alguma coisa. Ela tinha que ir, dar um jeito de estar na Alemanha. As fronteiras estavam fechadas, mas sabe como é, né? Thalita otimista, gente apaixonada é sempre otimista. Thalita otimista pensou: Daqui uns meses, abre tudo e eu vou. hoje a gente olha a pandemia e sabe quanto tempo durou, sabe o começo, meio e fim, mas naquela época era um dia de cada vez. A gente estava presa em cada dia e não saía, como não sabia, não tinha ideia de como que ia ser o dia seguinte. Então o que a Thalita pensou? Daqui 2 meses? Ixi, tá tudo resolvido, vou comprar passagem agora. Isso era começo de 2021. Ela comprou uma passagem para março. Vai que março, tá tudo liberado. Chegou em março e nada. Ela não desistiu. Thalita achou um post no Facebook de uma mulher que tinha conseguido um jeito de ir do Brasil para a Europa. E que jeito era esse? Gente, olha o rolê. Essa mulher do post descobriu uma brecha no bloqueio da Alemanha. Ela foi até Cancún, no México, ficou lá 15 dias, a quarentena, fez o teste de Covid, conseguiu embarcar para a Europa. Aí, chegando na Alemanha, ela teve que apresentar documentos que provavam que ela tinha um relacionamento com uma pessoa que residia lá. Thalita pensou: Se ela conseguiu, eu vou conseguir também. o que não faz uma mulher determinada? Pois Thalita juntou lá, montou um dossiê com fotos do tempo que Marcos ficou no Brasil, conversas, cartas e não sei mais o quê. E partiu o México. Era um caminho seguro? Quero dizer, era certeza que ela ia conseguir entrar na Alemanha? Não. Então, depois de tudo, desse trabalhão, desse perrengue todo, podia ser que desse errado? Podia. Thalita podia chegar na Alemanha e dar com os burros na água? Podia. Mas na cabeça dela, ela tinha 2 opções: arriscar ou arriscar. Então, depois de 15 dias trancadas dentro de um hotel em Cancún, Thalita arriscou e do México partiu à Alemanha. Deu tudo certo. Thalita chegou, entrou e só love de novo. Ela foi para ficar 90 dias. 3 meses é o prazo máximo que um brasileiro pode ficar na União Europeia sem visto. Só que daí Marcos aplicou para o visto de estudante e Thalita começou a estudar alemão. Aqui você me pergunta: ué, se ele tem residência, por que não casa logo? Lembra lá do comecinho que eu falei que o Marcos tinha acabado de se separar? Pois é. A separação era recente. Ele tinha se separado, mas o divórcio não tinha saído ainda. Quando Thalita chegou na Alemanha, o Marcos e a esposa já não moravam juntos mais. Mas o processo do divórcio ainda estava rolando, por isso ele não podia casar. Mas, gente, morar junto é casar, né? Não sei não se um papel faz tanta diferença assim. No caso deles, faz na questão de legalização, mas fora isso, para mim, tá junto, dividindo colchão, teto, é casado. Então a gente pode dizer que era um recomeço. Thalita passou por uma dor sem tamanho, uma perda que deixou um rombo dentro dela, mas conseguiu se reconstruir, juntar ali os cacos que tinha ficado,
depois do acidente. E acho que o Marcos ajudou muito nesse processo, no processo do luto. Era um recomeço em todos os sentidos. Uma vida nova para ela, num país diferente, numa cultura diferente, com um novo parceiro, descobrindo uma forma de lidar com a dor sem se ferir. Mas o acidente tinha deixado outras sequelas. Lá atrás, quando a Thalita ainda estava se recuperando das fraturas, do traumatismo craniano, a médica dela falou que ela não ia mais poder ter filhos. Eu acho que com a batida, até o útero, o ovário, que são os órgãos reprodutivos, até eles foram afetados. Então essa também era uma questão que ela tinha que aprender a lidar. Além de perder a Bia, a Thalita não ia poder mais ser mãe novamente. O pouco que a gente conhece da Thalita já deu para perceber que para ela só existe duas opções: arriscar ou arriscar. Ela e o Marcos resolveram tentar, vai que. Um mês depois de um mês dela na Alemanha, Thalita engravidou. Uma menina. Eles foram para o Brasil para ter o bebê lá. Ela se sentiu mais segura lá, em função de todo o histórico dela de saúde, desse diagnóstico de não poder ter filho. Ela queria estar em casa com médicos que literalmente falam a mesma língua que ela. E foi aí que nasceu Maria Cecília. Hoje a menina tem 3 aninhos e os 3 vivem na Alemanha. Thalita está super bem, segue na terapia porque a perda de um filho não é uma coisa que se esquece, que passa, mas passar por tudo com pessoas amadas é muito mais fácil, ou mais leve, menos pesado. Essa é a história da Thalita. E aqui eu vou fazer mais um pedido novamente para vocês, que a gente está concorrendo, o podcast História de Imigrante está concorrendo ao prêmio Estrela do Atlântico. Para votar na gente, é só clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse episódio. É muito simples, gente. Vai abrir uma janelinha, vai pedir para vocês colocarem o ano de nascimento, e aí depois de preencher já vem umas bolinhas assim com as categorias, e aí é só ir lá em podcast informação e clicar na minha carinha, né? Eu não sei se vai estar escrito História de Imigrante, mas tem minha cara lá, não tem erro. Não vai votar errado. E na semana que vem, a história é sobre tráfico humano. Nossa brazuquinha foi para a Inglaterra com o trabalho certo, mas chegando lá, era tudo bem diferente da proposta que ela recebeu no Brasil. A história tá incrível. Eu conto na próxima quinta-feira. Até lá! Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.